Em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, dos instrutores, somos mais uma vez muito agradecidos por novamente estarmos aqui nesta reunião de estudos, de aprendizado, tal como pedimos na última quarta-feira, e com a graça de Deus, aqui estamos para a continuidade do nosso aprendizado. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo qualquer tipo de perturbação, sobretudo aquelas que nos tiram a concentração, nos distraem e nos afastam dos objetivos que nos trouxeram aqui mais essa noite. E dessa forma, as nossas orações, os encarnados, têm uma responsabilidade muito grande. Precisamos elevar o nosso padrão vibratório, emanar da nossa alma, do nosso coração, do fundo da nossa mente, as orações mais verdadeiras, para que possamos, dessa forma, estabelecer uma conexão firme, forte, segura com a espiritualidade. E, dessa forma, criando um campo vibratório que facilitará o entendimento dos textos, o entendimento das palavras, das ideias, e que possamos voltar para os nossos lares hoje, levando um pouco mais do que o que trouxemos quando aqui chegamos. Essa é sempre a ideia, acrescentar a informação, acrescentar o conhecimento e principalmente consolidar a nossa fé, a nossa perseverança, pois temos toda a convicção de que estamos no caminho que devemos estar, seguindo a lei do progresso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, inicialmente aí na obra O Céu e o Inferno, estamos aí estudando as comunicações daqueles espíritos que um dia encarnados viveram as expiações terrenas e agora nos trazem a sua mensagem, as suas palavras, o seu entendimento do que foi ou foram as suas últimas existências. Lembrando que essas comunicações, elas atendem ao princípio, talvez o princípio mais importante das comunicações, que é servir ao bem coletivo.
nenhuma dessas comunicações é para finalidade individual. Todas se prestam ao aprendizado coletivo. E é isso que sempre se pede, né, nas orientações. Vimos isso no livro dos médiuns, vimos aí na última obra que a gente estudou, Médiuns e Mediunidade. A comunicação nunca pode atender a um caráter privativo, particular, e sempre é um caráter coletivo. Essa é a finalidade, né? Então hoje nós vamos ver aí a exemplificação da história de um criado. História de um criado. Pronto? Quem está com o livro aí e acompanhando aí na tela. Servindo a uma família de alta posição, era um moço cujos traços fisionômicos, cujo ar inteligente, surpreendiam por sua distinção. Então, começa aí falando de um criado, mas que tinha traços fisionômicos diferenciados para um criado, né? Chamava atenção. Ar inteligente, distinção, né? E servia a uma família de alta posição. Em suas maneiras, nada havia de rústico ou plebeu, e ao mesmo tempo que diligenciava bem servir seus patrões. Estava longe de ostentar quaisquer servilismos, aliás, muito próprios das pessoas da sua condição. Voltando de uma feita à casa dessa família, onde o conhecêramos, e por que não o víssemos, perguntamos se o haviam despedido. Disseram-nos que tinha ido passar alguns dias na sua terra natal e que lá faleceu. Então, alguém visitando essa família aí, né, sentiu falta do criado. Mesmo pela curta descrição aqui, não era um criado qualquer, era um criado que chamava atenção, era um criado diferente, né, para a posição de criado. Ele não tinha nada de plebeu, de rústico, muito pelo contrário, né? Disseram-nos mais que muito lamentavam a perda de tão excelente moço, possuidor de sentimentos assaz elevados para a sua posição. E acrescentaram que ele lhes era muito dedicado, dando provas de grande afeição. Então a família aí, para quem ele trabalhava, também lamentando a perda, né, de tão estimado serviçal. Mais tarde veio-nos a ideia de evocar esse rapaz, e eis o que nos disse ele. Então aí, quando fala essa frase, dá mais uma clareada para a gente. Esses espíritas médiuns é que estavam lá visitando essa família. E eles que perguntaram, cadê o criado, fulano, né? E a família falou, não, ele foi visitar os parentes e lá ele faleceu. Aí, esses tiveram a ideia de evocá-lo. Então, eu deduzo que eles eram os médiuns que foram lá visitar essa casa. Deviam ser amigos, né? Muito bem. Então, aí, esse moço que desencarnou diz o seguinte, nessa evocação que foi feita dele. Na penúltima encarnação, havia eu nascido de muito boa família, como se diz na terra, mas cujos bens estavam arruinados pelas prodigalidades do meu pai. Pai, certo, fez muita coisa errada, arruinou os bens da família. Na penúltima encarnação, viu? Não é a última. Não é a que ele foi criado, é antes.
órfão muito criança, um amigo deste recolheu-me e mandou educar-me excelentemente como um filho. Educação essa que me suscitou tal ou qual vaidade. Meu protetor de então é hoje o senhor G, conhecido por senhor G, ao serviço do qual me conhecestes. É que eu quis espiar o orgulho na última existência, sob a condição de servo, provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao meu benfeitor. Então, quer dizer, na última existência, ele foi criado daquele que, na penúltima existência, cuidou dele, que pelo jeito o pai dele morreu, arruinou com tudo, ficou órfão. Então, os pais morreram. E esse senhor G é que cuidou dele, adotou e cuidou, deu uma educação, né, muito elevada, de classe. Então, provavelmente ele adquiriu ali essa vaidade que ele menciona aqui. Aí é onde, na última existência, ele quis, né, provar o outro lado. E aí foi ser serviçal daquele que foi o protetor dele. Tá certo? Vocês entenderam assim também? Cheguei mesmo a salvar-lhe a vida, sem que ele o soubesse. Isso constituiu também uma aprovação da qual saí vitorioso e bastante confortado, para me não deixar corromper num meio vicioso, conservando-me impoluto a despeito dos maus exemplos. Quer dizer, ele ficou livre, né? Não se deixou contaminar pelos maus exemplos. Agradeço a Deus a recompensa na felicidade que hoje gozo. Estão acompanhando a história? Aí o médium faz uma pergunta: em que circunstâncias salvaste a vida de G, o protetor dele, né? E o patrão dele, na última existência foi o patrão. Aí ele responde: evitando que fosse esmagado por um grande tronco em passeio a cavalo. Eu que o seguia só percebi a iminência do perigo e com um grito lancinante fiz-o voltar rápido, enquanto o tronco se abateu. Ele viu que ia cair a árvore e ia esmagar o cara, o senhor G, e ele salvou. G, a quem referimos o fato, dele se lembrou perfeitamente. Quer dizer, eles comprovaram com esse ex-patrão dele essa passagem. Ele falou: não, realmente aconteceu isso, ele me salvou mesmo. Ele percebeu que a árvore ia cair. Aí outra pergunta: por que desencarnastes tão jovem? Ele responde: porque Deus julgou o suficiente a prova. Pergunta simples, resposta simples. Prova concluída. Outra pergunta: como pudestes aproveitar essa provação quando não tinhas noção da sua causa anterior? Ele não sabia que anteriormente tinha acontecido ele ficar órfão, que o pai arrebentou com o patrimônio, que ele foi cuidado pelo senhor G. E isso foi revelado para ele depois que ele desencarnou aí, essa última vez. Estamos estudando isso aí na segunda-feira, falando nisso. Lembra de existências passadas, aquilo que é relevante. Isso aqui é relevante, dá para perceber que é relevante. Então ele lembrou. Então, como pudesse aproveitar essa aprovação quando não tinha noção da causa anterior? Aí ele responde: na humildade da minha condição ainda me restava um instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-lo domado.
tornando proveitosa a provação, que, a não ser assim, eu teria de recomeçar. Nos seus momentos de liberdade, o meu espírito lembrava-se do que fora, e ao despertar, invadia-lhe um desejo intuitivo de resistir às más tendências. Olha que bonito isso. Nos momentos que o espírito dele tinha liberdade, por exemplo, num sono, num sonho, é momento que o espírito tem liberdade. Então, a hora que ele acordava, um exemplo, né? Ele trazia essa noção de que ele tinha que resistir aos maus impulsos. E é interessante que ele fala aqui que ele ainda tinha um restinho de orgulho. Ele tinha essa noção. De onde que era esse restinho de orgulho? Da penúltima existência, que ele foi educado com muita classe, com muita nobreza, né, e tudo mais. Tive mais mérito lutando assim do que se tivesse a lembrança do passado. E ainda tem gente que insiste em querer conhecer o passado. Com essa lembrança, o orgulho de outros tempos se teria exaltado, perturbando-me, ao passo que desse modo apenas tive que combater as influências nocivas na minha nova condição. É isso. Gente, isso aqui que ele falou é tudo. Quando alguém chegar para a gente falando essa história de vidas passadas, que eu queria saber, que eu tenho muita curiosidade, como sei o quê, eu falo, escuta, você não dá conta de lidar com as questões atuais da sua vida. Você quer conhecer as de trás? Você não vai. Aí você vai falir mesmo. E que não vai resolver nada. Aí é a sua falência certeza. Tá? Você mal dá conta das condições presentes, da sua atual existência. E é verdade. Cada um que faça uma autocrítica. Nós mal damos conta das nossas condições atuais. Aí eu vou querer pôr nas minhas costas o meu passado? Não vou dar conta. Vou falir, lógico que vou falir. Né? Aí, nova pergunta do médico. De que serviu terdes recebido uma brilhante educação, uma vez que na última encarnação não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos? Aí ele responde: tais conhecimentos, dada a minha ulterior condição, seriam supérfluos. Por isso ficaram no estado latente, para que hoje eu os reencontrasse. Mas tais conhecimentos não me foram de todo inúteis, visto como, desenvolvendo minha inteligência, me incutiram predileção instintiva pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e inóbeis exemplos que tinha à vista. Então, quer dizer, ele sempre foi tentado a pegar o mau exemplo, mas ele trazia na alma dele, impregnada, a ideia do certo. É aquilo, né, que quantas vezes as obras aí, os livros nos orientam. Ouça a sua voz interior. No fundo, nós sabemos o certo e o errado. A gente simplesmente ignora essa voz que fala com a gente, que é uma voz interior, que pode ser do anjo da guarda, dos bons espíritos, benfeitores, daqueles que querem o nosso progresso, e muitas vezes a gente prefere ignorar. Fala, não estou ouvindo nada não, eu que decido. E vamos que vamos. Né? Sem aquela educação, eu não passaria de um criado. Então, quer dizer, ele sempre chamou a atenção, era um criado diferente, a tal ponto do dia que os médiuns foram lá visitar essa família, cadê o criado? Quando que um criado desperta o interesse, a curiosidade de alguém que chega para visitar o dono da casa?
Criado é um zero à esquerda. E, no entanto, esse pessoal chegou lá, cadê o fulano? Então ele não é um qualquer. Então é o que ele está explicando aqui, ó. Sem aquela educação eu não passaria de um criado, de fato. Ia ser como outro qualquer, não ia chamar a atenção de nada, né? Se ele morreu, se ele não morreu, tanto faz, né? Até a família ficou sentida com a morte dele. Outra pergunta: a abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendente o fato de relações anteriores? Então, o fato de um criado servir em qualquer circunstância ao seu patrão, isso está vinculado a existências passadas? É a pergunta que o médium fez. Aí o espírito responde, sem dúvida. E ao menos é esse o caso comum. Situação comum, né? Às vezes tais criados são membros da mesma família. Os criados são membros da mesma família, olha só. Ou, como no meu caso, escravos do reconhecimento, desculpa, e que procuram saldar uma dívida, ao mesmo tempo concorrendo para que progridam por sua dedicação. É porque o patrão dele, na última existência, é o que adotou ele na penúltima existência. Já falei isso, estou repetindo. Vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade de relações produz aí no mundo. A morte em absoluto não interrompe essas relações, que podem perpetuar-se por séculos e séculos. É aquilo que a gente fala, mas eu nem conheço fulano, mas tem uma simpatia muito grande. É como se fôssemos irmãos de séculos. Não é bonito isso? Assim como também, às vezes, tem aquela antipatia que você nem sabe, eu não sei porquê, mas eu não toco fulano, não encaro. Você não sabe porquê aqui, encarnado. Desencarna para você ver, você vai entender rapidinho por que você não encara, por que você não gosta, ou por que você gosta muito, sem ter conhecido. Às vezes a gente gosta de uma pessoa, nem sabe o nome dela, não sabe nada dela, e tem simpatia por ela. Mas, né? Tem uns casos também em que você, só de ver uma pessoa assim, você não sente nada por ela, mas quando você, por acaso, conhece aquela pessoa, você muda totalmente, porque pode a pessoa ser. Tem um valor muito acima daquele que você imaginava. Pode ser, né? Pode ser. Outra pergunta que o médium faz para ele: por que são hoje tão raros esses exemplos de dedicação? Aí o espírito responde: acusai a feição egoística e orgulhosa do vosso século. Egoísmo e orgulho, né? Que estão aí por todas as bandas, agravada ainda pela incredulidade das ideias materialistas. A verdadeira fé antepõe-se presentemente à cobiça, à avidez do ganho, em detrimento da abnegação. Induzindo os homens à verdade, o Espiritismo fará reviver igualmente as virtudes esquecidas. Então, é o que a gente vê por aí, né? Orgulho, egoísmo, cobiça, vaidade, aquele sentimento de posse, né? De avareza. Então, o final de era não está sendo fácil. E a gente tem que lembrar disso todo dia. Não nos esqueçamos, nós estamos vivendo o final de era. Então segura a onda aí. Segura a onda. Está tudo dentro do plano. Não tem nada fora do plano. Ah, mas esse tanto de confusão, de guerra, de não sei o quê. Está tudo dentro do plano.
E nós que temos o privilégio de ter um pouquinho de conhecimento, pouquinho, mínimo, a gente tem uma vantagem grande. A gente não pode se desesperar, né? Às vezes tem os problemas dentro de casa, aquele tumulto dentro de casa, aquele clima dentro de casa. Vai para um cantinho, faz uma oração, mentaliza coisa boa, chama os bons espíritos, anjo de guarda. Olha quanta coisa nós podemos fazer, muita coisa. A única coisa que nós não podemos fazer é entrar na mesma sintonia. Tá tudo bagunçado, aí eu entro na sintonia da bagunça. Aí não. Aí os aprendizados da doutrina não estão servindo, né? Eu sei que às vezes a gente fica de cabeça quente, esquece disso, e agora nós estamos tranquilos e tal, a gente lembra. Mas na hora que eu estou com a cabeça quente eu até esqueço disso. Então, mas é nessa hora que você tem que lembrar. Faz o esforço, começa a se disciplinar. Eu estou falando isso para eu mesmo, não estou falando isso para vocês, estou falando para eu mesmo ouvir, né? Aí tem uma notinha aí, nada melhor do que esse exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. Aí, ó, nada melhor, e o Espírito mesmo falou, se ele tivesse lembrado da existência anterior, teria perturbado ele, e talvez ele tivesse falido. Ele agradece não lembrar da existência anterior. Se G tivesse ciência do que havia dito o seu criado, ficaria para com ele numa posição embaraçosa, e não o conservaria como tal. De fato, porque ele adotou esse menino quando ele ficou órfão, deu educação para ele, depois se ele fica sabendo, ele não ia nunca querer que ele fosse o criado, não, já ia pôr ele numa posição lá da família, de igual para igual, não de criado. Então, gente, vamos tirar da ideia essa cabeça de lembrar de existência anterior. Para quê? Para quê? Né? E não o conservaria como tal, obstando por conseguinte uma aprovação proveitosa para ambos. Aí. Então, foi bom para o senhor G, foi bom para o Espírito, foi bom para todo mundo. E para nós também, que somos agraciados com uma mensagem dessa, mensagem pequenininha, simples, mas olha o significado. Se a gente encerrasse o estudo aqui hoje, já ia levar para casa uma bagagem riquíssima de aprendizado. Se acabasse aqui hoje, agora. É isso que falou aqui. Pensa na sua vida presente. É isso. Muito ilustrativo a sua história, né? Todo mundo entendeu a mensagem? Sim. Boa mensagem, né? Muito boa mensagem. Aí na próxima semana a gente vai falar aí do Antônio B, enterrado vivo, apenas de italiano. Mas é a semana que vem.